Olá, o tema agora é Open Banking. Open Banking é um tema que está bastante quente no Brasil, principalmente após 2020, quando o Banco Central começou aí com a regulamentação e implementação do que vem a ser e está começando a ser feito aí durante 2021, o Open Finance, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Tá? Mas o Open Banking é uma história que remota lá a parte da Inglaterra, que foi o primeiro país que implementou o Open Banking. Né? Qual que era a ideia? Pós 2008, você teve aí uma discussão muito grande em os bancos terem muito controle de informação, você não conseguir ter acesso à informação dos clientes dos bancos, eles terem como se fosse um oligopólio em relação à parte financeira, né? E os reguladores começaram a olhar isso e falar, não, vamos começar a facilitar aí até para o ambiente de inovação das fintechs que estava vindo. Né? Então, a primeira regulamentação que teve em relação a isso foi ali no Reino Unido. Né? Começou a discussão por volta de 2012, 2013, a implementação do Open Banking mesmo foi feita em 2018 e foi o primeiro país onde isso aconteceu. Né? Então, assim, qual que é a ideia do Open Banking? A ideia do Open Banking, assim, o que está por trás dela é que os dados que estão no banco, né, onde você tem conta, são seus e não do banco. Né? Que você querendo transportar aqueles dados ou ceder aqueles dados para alguém, você pode e o banco é obrigado a fazer isso. Né? Então precisou de uma regulamentação para que isso fosse feita, e essa regulamentação também ela anda muito em linha com a regulamentação do LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e na Europa naquele momento também estava se discutindo, o Brasil um pouquinho depois implementou também muito similar a LGPD que você tem na Europa, tá? Então assim, começou ali, Inglaterra o primeiro, depois ele se espalhou para a Europa inteira com modelos com algumas diferenças. A principal diferença entre o modelo inglês e o modelo europeu é que o inglês define quais são os parâmetros do que a gente chama de API. Né? Então ele definiu todas as formas como os bancos iam se conectar. Né? Já tinha lá uma forma padrão, como se fosse um tubo de conexão, que era um tubo padrão. Quando a gente vem para a Europa, isso não foi definido, então ficou de cada país e cada regulamentação definiu o seu, a grande maioria não definiu e deixou isso aberto para a iniciativa privada, o que acabou criando aí outras iniciativas, né, que foram, na verdade, o que a gente chama de DEPARA, né, onde você tem ali uma iniciativa que vai pegar a conexão de todos esses bancos de uma maneira individualizada e vai ter uma saída igual para todo mundo, né, num API padrão que facilita. Então, esse é um novo business que foi criado por conta disso na Europa. Né? Mas você vê aqui com esse gráfico, que é de 2019, você já consegue ver que já tem vários países estudando, começando nessa ideia de Open Banking. Né? A Austrália é o que está mais avançado, com ideia um pouco mais de Open Finance, que tem a ver muito com o que o Brasil está querendo implementar também, né? Onde não se restringe essa ideia de os dados que você tem naquela companhia serem seus só a bancos, né? As seguradoras, as companhias de eletricidade, etc. O Brasil está indo um pouco nessa linha, que é o que a gente chama de Open Finance. Né? No Brasil essa discussão começou aí, um pouco antes, aí 2018, mais ou menos, 2019, mas é em 2020 que você tem aí a proposta aí de um cronograma de implementação do Open Banking, né? E que ele fez ali dividir em 4 fases. Né? Eu gosto muito desse gráfico aqui, dessa timeline aí que o Open Bank Radar colocou, né? Então assim, você tinha uma fase 1, lá no início, quando ele iniciou em 2020, eram informações que já estavam disponíveis para o público de modo geral, mas que teriam que ser intercambiadas aí de uma forma fácil entre os bancos e entre os bancos de fintechs, tá? Que eram informações ligadas ao número de agência, quantidade de ATM, canais eletrônicos, tipos de produtos e esse tipo de coisa que já estavam disponíveis, operações ou coisas que já estão abertas para o público em geral, então era mais fácil, era só até um grande teste para uma fase 2, que era uma fase onde você já começava a ceder informações para o terceiro, informações que eram daí já que teriam que ter um certo anonimato, um certo guarda ali daqueles dados, né? Não eram informações totalmente públicas. Né? Então aí já vem a parte do consentimento, né? De se garantir que o cliente deu aquele consentimento para que aquela informação fosse enviada, e aí tem vários pontos aí, saldo de conta, saldo de poupança, etc. Seria para uma terceira depois, que é a terceira, que é a transacional, né? Onde você começasse a fazer iniciação de pagamento. Né? Então o que é a ideia aqui? A ideia é que você tivesse aqui eu, Gustavo, pedindo para uma fintech ir lá e debitar a minha conta do banco A, por exemplo. Tá? Então, assim, eu não teria que mandar nada para o banco A para que essa fintech fizesse isso, eu simplesmente teria uma forma de autorizar a fintech, dizer para o banco A,
que eu, Gustavo, autorizei a fintech a fazer isso no Banco A, né? Então, assim, tem todo um fluxo aí de dados e de consentimento que é super importante, tá? E uma quarta fase que iria aí sim para o Open Finance, né? Onde você envolveria câmbio, envolveria seguros, envolveria previdência privada e várias coisas que não são atreladas aí ao mercado financeiro. Essa primeira fase ela é obrigatória, né, para alguns bancos, a segunda e terceira também, então os grandes bancos aí foram obrigados a fazer isso, né? Por que isso é importante o regulador colocar isso? Porque hoje a gente está num momento onde dado é o que a gente fala, é o grande ouro, né? Então, assim, o petróleo, como falam, né? Então, assim, o petróleo que era na década de 70 são dados hoje. Então, assim, os bancos e todas as entidades que têm muito dados e informações sobre você ou sobre várias coisas tratam isso e tem como tirar várias informações daí. Então, assim, obviamente os bancos não queriam fazer isso, ninguém que tem dado vai fazer isso de uma forma autônoma, né? Você precisa aí de uma regulamentação obrigando isso, e foi o que foi feito aqui no Brasil com essa regulamentação de Open Banking. Então, assim, ele pegou os bancos se não me engano, do S1 e S2, que são os dois principais grandes aí, grupos de bancos, né, que envolvem praticamente todos os bancos grandes, e os obrigou a fazer. Os demais, nessas fases iniciais não, mas que no decorrer aí do processo também vão ser obrigados a ter isso, e eles também se veem muito beneficiados, porque na verdade, se você não participa do processo, você também não tem acesso aos dados. Então, assim, você tem aí um trade-off, como você é menor, né, você tem menos dados, então você quer participar para pegar mais dado. Então, assim, você tem mais incentivo a participar do que os grandes que têm muito dado e que vão prover esses dados, tá? Então, assim, esse é um pouquinho no panorama aí do Open Banking. Ele teve alguns adiamentos aí, tá? Principalmente da segunda fase. A primeira fase entrou ali tranquila, a segunda fase já teve alguns adiamentos e ela foi dividida, as fases 2, 3 e 4, em outras fases aí mais recentemente, né? Então, durante meados de 2021 aí teve uma reformulação, até faz sentido porque é uma coisa nova, inovadora, então você precisava ajustar ali também para a fase. Então algumas coisas como iniciação de pagamentos via Pix, que estava lá para frente quando a gente ia fazer a iniciação de pagamentos, já está para agora, né? Até puxaram bem para cá para frente, né? Então foi antes até de dados do serviço. Câmbio está um pouquinho antes. Então, assim, você fez algumas adequações aí, tá, para que isso conseguisse se adequar, mas de qualquer forma o prazo final aí continua aí desde o início aí, que é setembro de 22, né? Teve só um adiamento, mas setembro de 22 é o prazo final, né? Então aí você tem várias fases e cada fase vai ter assim a sua entrada e os seus benefícios, né? Então, assim, você vai trocar isso com outros agentes, tá? Queria um pouquinho essa notícia da Reuters que saiu lá em 2020 já, né, onde o presidente do Banco Central, Campos Neto, né, fala aí da parte de que o que o Brasil tem não é exatamente uma Open Banking, em cima Open Finance, né, porque envolve câmbio, seguradoras, etc. E até uma razão desses últimos adiamentos que a gente teve aí foi um pouco para alinhar, e dessa abertura das fases, foi um pouco para alinhar com outra coisa que está vindo em paralelo aí no Brasil, que é a parte de Open Insurance, né, que é a parte das seguradoras terem esse mesmo conceito de Open Data. Tá? Então, assim, preciso alinhar os dois cronogramas jurídicos para ver. Uma coisa que é importante também a gente ver quando a gente está olhando um pouco para trás e olhar para o Open Banking, que ele só é possível depois de uma implementação de uma lei de proteção de dados, né, a lei de responsabilidade de dados, que define toda a parte de como é que esses dados devem ser tratados do campo jurídico, né, como é que você dá consentimento, quem pode ter acesso, que tipo de dado, né? Então, assim, você tem muita coisa aí do Open Banking que toma como base a LGPD do Brasil. Então, assim, a implementação da LGPD era primordial para que você conseguisse ter um Open Banking em pleno funcionamento, tá? Tanto é que quando você soltou lá em 2020 uma discussão sobre o cronograma do Open Banking, tinha algumas fases iniciais do Open Banking que ele entrava um pouco antes da implementação de alguns pedaços do LGPD. Isso causava algumas discussões jurídicas interessantes. Tem um vídeo lá no meu YouTube até falando com 2 advogados exatamente sobre essa discussão, né, de que, ok, mas como é que você vai dar o consentimento se isso aí não está regulamentado ainda como lei no que tange a LGPD? Então, assim, tinha algumas discussões. Isso acabou porque a LGPD já foi implementada em sua magnitude no Brasil, né, já está praticamente todos os processos implementados, né, e o adiamento aí do Open Banking ajudou a fazer um cronograma que fosse encadeado, né, que fosse uma e depois a outra. A discussão sobre isso praticamente se exauriu, praticamente acabou. Tá?
Quando a gente está falando dos benefícios do Open Banking, por que o Open Banking é importante? Eu separaria acho que em 4 aspectos aqui. Um para os consumidores, um para os empreendedores, outro para os bancos e outro para o mercado financeiro e para a população de modo geral. Tá? Então, para os consumidores, acho que o primeiro ponto é uma maior visibilidade e controle da sua parte financeira. Então, eu vou poder ter um aplicativo que vai lá buscar os dados em vários bancos com o meu consentimento e concentrar toda a minha vida financeira naquele aplicativo. Tá? Isso ajuda muito porque eu vou saber como é que é a minha posição consolidada, por exemplo. Tão simples quanto isso, que hoje ainda é bastante complexo. Tem alguns aplicativos que já fazem isso no Brasil, mas que tem um histórico de brigas jurídicas enormes de como você entra nesses bancos, por que tipo de comunicação eles fazem, etc. Você teve aí discussões jurídicas grandes nos últimos anos em relação a isso, porque os bancos falam, esse dado aqui não é do cliente, é meu, e ele está entrando por um caminho que não deveria entrar para pegar esse dado. Então, assim, tem toda essa discussão, que é uma discussão que acaba com o Open Banking. Outra, os fintechs ou bancos tendo acesso a mais informações sobre os consumidores, elas podem prover produtos mais especializados. Hoje você vai pegar as fintechs, os bancos, elas têm informação sua sobre você, ali, dentro daquela plataforma, mas não tem informação sua no banco A, no banco B, no banco C. Se você prover essas informações para ele, ele pode te analisar mais completamente e trazer soluções mais adequadas, mais pontuais para você, tá? Então, que vão pegar os seus objetivos melhores. E você tem uma infinidade de outros produtos que vão te beneficiar bastante em relação a isso. A história da Inglaterra, por exemplo, mostra muito isso. A Europa um pouco menos, porque a Europa, devido a essa não definição dos APIs de comunicação, acabou aí fazendo com que o processo de Open Banking demorasse um pouco mais, ou tivesse menos tração no começo. Tá? A Inglaterra já tem vários processos interessantes e várias fintechs interessantes, principalmente na parte de crédito, onde você consegue aí uma fintech de crédito analisar seus dados em vários bancos e vários lugares e aí fazer um crédito mais personalizado, com uma taxa melhor para você. Tá? No lado de empreendedor, de quem está criando uma fintech, é um ambiente super promissor. Ele te abre aí várias possibilidades de novos modelos de negócio, e aí a base é olhar para a Inglaterra e dar uma olhada. A Open Banking no Brasil também foi, em grande parte, baseado na regulamentação e na forma como foi feito na Inglaterra. Então, assim, você, olhando casos de uso de várias fintechs que aconteceram na Inglaterra, você pode aprender muito e tentar empreender ou fazer uma coisa igual ou muito parecida no Brasil. Tá? Então, assim, tem várias fintechs e acho que isso aí vai ajudar muito a parte de empreendedorismo de fintechs. Se a gente pegar isso e juntar ainda com Pix, aí é uma enormidade de ideias aí para quem quer empreender e criar novas fintechs. Tá? Pro lado dos bancos, tem sempre a discussão de que o banco só sai perdendo, porque ele vai soltar todos esses dados para todo mundo e vai ser obrigado a liberar esses dados para todo mundo. Mas, por outro lado, eu cito sempre um outro exemplo de banco que é muito interessante, que é banco hoje tem que a cada 2 anos atualizar o cadastro de todos os clientes. Então, se você tem conta em 4 bancos, você tem que ficar mandando esses dados para todos os bancos todo ano. Uma chatice enorme. Isso aí requer custo de transação para o banco, custo de controle do banco, custo de receber essas informações tuas, checar, etc., a cada 2 anos. Com o Open Banking, em tese, você poderia fazer isso só no banco A e pedir para o banco A prover esse cadastro teu para o banco A, para o banco B, C, D, por exemplo. Então você só teria uma vez esse processo e depois esse processo seria cedido para os outros. Isso facilita muito a operacionalização sua, que você vai ter que fazer uma vez por ano, e do banco também, porque ele simplesmente vai pegar tudo checado já de outro banco e já resolvido. Tá? Então, assim, facilita muito, é uma área que vai ter uma facilidade muito grande para os bancos. No relação a prover dados também, ok, não é dos melhores no mundo, o banco provavelmente não gostaria de prover esse dado, mas é o que é, isso aí não tem muito o que fazer, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Mercado financeiro como todo, sociedade como todo, Brasil como todo, eu acho que aí é um ambiente super frutífero para ter muita inovação. Então, como eu já falei, você junta Open Banking com Pix, você junta aí coisas muito interessantes, modelos de negócio muito interessantes que não eram possíveis há pouco tempo atrás, quando isso não estava aqui. Então, um ambiente bastante favorável para inovação, novos modelos de negócio e muita coisa boa para nós usuários também
desse sistema.